Olá! Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em parceria com a TV Assembleia. E nessa edição, recebemos a Defensora Pública de Segunda Instância, Jane Inês Dietrich, que coordena o Núcleo de Defesa do Consumidor e demais matérias cíveis residuais. Defensora, seja muito bem-vinda. Bom, mas antes da gente começar o programa de fato, a gente queria conhecer um pouco da sua pessoa. Da onde por quais comarcas já passou, quais áreas já atuou? Eu fico feliz de falar disso, porque a Defensoria Pública é a história, a maior história da minha vida. E eu ingressei na Defensoria não tão jovem, eu ingressei aos 32 anos, em 1988, mas eu era recém-formada. Eu fiz faculdade já com família constituída. Quando me formei, já tinha crianças grandes, pré-adolescentes. Então, foi uma conquista muito valiosa na minha vida. Eu conheci a Defensoria Pública como estagiária, a nossa Defensoria, eu fui estagiária aqui nos anos 90, 92, 3. E ingressar nessa instituição foi, assim, a conquista que me fez o que eu deveria ser na vida. Em todos esses anos. E passou por, assim, depois do estágio? Eu fiz concurso, passei no primeiro concurso que eu fiz, trabalhei em poucas comarcas no interior. A comarca que eu mais, assim, me assentei foi Corumbá, uma comarca uma cidade, uma região que eu até hoje eu tenho um carinho, assim, uma afinidade imensa. Eu volto lá sempre que posso, tenho muita saudade daquela experiência. E em seguida já vim promovida a Campo Grande, já para uma Defensoria Pública de Defesa do Consumidor, que na ocasião era especializada somente disso, era exclusivamente defesa do consumidor. E eu vim para esse cargo, que surgiu a oportunidade e realmente nunca mais me afastei dessa matéria. Já nessa área, então, do consumidor, o uso do Pix facilitou a vida de muitas pessoas, mas, simultaneamente, também surgiram novas formas de golpes, sendo necessário novas medidas e cuidados. Geralmente, os golpistas de Pix induzem a vítima a fornecer informações sigilosas ou depositar quantias. O método é quase sempre o mesmo: falsas mensagens no WhatsApp, links enganosos, entre outras formas. O fato é que criminosos também acompanham a evolução da tecnologia e é muito importante ficar atento ao confirmar dados pessoais. Defensora, fala pra gente como tem sido o trabalho do NUCOM para atender assistidas e assistidos. O Pix, ele é uma ferramenta da atividade bancária muito útil, muito, acima de tudo, por ser gratuito, né? Qualquer transferência de pequeno valor, não se paga taxas, então ele, além de ser prático, ele é econômico também. Então, é uma coisa muito simples, muito rápida e inicialmente era irreversível até. Ao longo desse tempo de uso dessa ferramenta, os próprios bancos, as instituições financeiras, a FEBRABAN, que agremia essas instituições, o Banco Central, eles já desenvolveram algumas ferramentas para bloquear a transferência a tempo. Então, as pessoas têm que ficar realmente muito, muito atentas. Ninguém pode dizer que esteja livre de ser enredado em algum golpe. Ninguém assim, não se deve culpar as vítimas, para resumir. Ninguém pode dizer que está a salvo. Então, algum dia vai acontecer de você receber uma narrativa, um contato muito, muito inesperado e muito bem articulado, e você pode fazer uma transferência por meio de Pix para uma pessoa que você supõe seja aquela. É possível, se você imediatamente perceber o nome para onde foi aquela transferência, se não é o nome que você pretendia enviar, o nome da pessoa a quem você pretendia beneficiar, é possível correr para bloquear essa transferência. Existem mecanismos no sistema bancário. O problema é que as pessoas costumam demorar a se dar conta. Isso. E qual é o melhor, assim,
percebi que caí no golpe, qual que é o melhor momento de procurar essa ajuda? Primeiro, o banco. Primeiro o banco. Primeiro você tem que avisar o seu banco. E em seguida, porque se você for à polícia primeiro, vai se perder algum tempo. E o banco, seu banco não pode exigir esse tipo de formalidade. Ele tem que atender o seu pedido, você está afirmando que fez uma transferência equivocada, enganado ou fraudulenta, que seja. Então, o seu banco, sendo imediatamente alertado, ele tem condições de bloquear. Se a gente demorar a tomar outras providências antes, pode ser tarde demais para o banco, porque tem o banco seu, que emitiu, e tem o banco do recebedor. Então, essas duas instituições terão tempo de agir. Então, a primeira coisa que se faz é correr ao banco. Bom, dica anotada, hein? Em quais situações o NUCOM atua ajuizando ações coletivas, defensora? A ação coletiva, ela tem uma previsão de vários legitimados, né? Legitimados são aqueles entes que têm autorização legal para fazer ações que atingem a coletividade de pessoas envolvidas naquela lesão. A gente chama de lesão ao direito. E a Defensoria se tornou, primeiramente, pela persistência em fazer e, posteriormente, por uma autorização legal, mas nessa altura, quando veio a lei, nós já fazíamos muito. Foi, assim, a base de esforço mesmo, lutando pelo reconhecimento da nossa legitimidade, porque são ministérios públicos, defensoria, agora prevista expressamente, e entidades civis, e estas têm que ter toda uma formalidade, uma idoneidade. E desde que a Defensoria Pública realmente foi legitimada, nós temos diversas demandas ajuizadas na forma de ação civil pública que atingem a coletividade interessada naquele problema, digamos assim. E esse problema pode ser qualquer problema que inclua várias pessoas como vítimas? Sim, qualquer problema. Temos alguns casos em andamento que se referem a universidades, estudantes, a sua relação contratual com a universidade, particular, lei, deixe que fique claro, são entidades privadas, sempre. Então, universidades particulares, planos de saúde, bancos que às vezes adotam algumas práticas e não necessariamente pode ser um fornecedor, uma entidade, uma empresa, ou às vezes é um segmento que adota determinadas práticas que nós temos que demonstrar que elas estão em desconformidade com a lei. Mudando um pouco de assunto, outra atuação do NUCOM é frente ao consumo de energia elétrica e o endividamento das famílias, em situação de vulnerabilidade. Uma campanha da Defensoria e parceiros chegou a negociar contas de luz atrasadas de mais de 10 mil pessoas. Doutora, fala pra gente um pouco como tem sido essa atuação, principalmente nessa transição, nesse momento de pandemia para o pós-pandemia. Muita gente endividada, né? Sim, a pandemia e agora os seus efeitos. Isso. No caso da energia e da água, houve uma normatização federal até que permitiu que não fosse cortado, mesmo com débitos. E isso acabou gerando uma dívida vultosa em alguns casos. Demorou muito para que essa norma, esse prazo de não cortar, durou um bom período, mais de ano, e depois também demorou para que a empresa pudesse notificar e suspender o serviço quando não há outra maneira. Então, o que resulta disso? Dívidas muito altas. Contas que em si não eram altas, ao se acumular mais de 15, às vezes 20 contas, é uma dívida considerável. A Defensoria tem um relacionamento muito leal, uma transação justa com a concessionária. Eles nos proporcionam, às vezes, essas campanhas, né, de regularização, e mesmo durante o ano, nós temos uma interlocução boa para uma negociação em condições um pouco mais favoráveis que as usuais. Então, ao longo deste ano, nós fizemos muitos acordos, muitos. Nós temos nossa Câmara de Conciliação que atendia, ao longo desse tempo,
mais de 5 pessoas por dia, sempre pessoas que não conseguem um parcelamento, uma negociação dentro de suas condições e por intermédio desse ambiente um pouco mais regrado, acabaram conseguindo ficar em dia e tocar a vida, pelo menos sem esse problema, não é? Pelo menos com esse alívio, né? Sem isso, apesar de tudo. Com certeza. Recentemente, a Defensoria participou do 2º encontro dos Conselhos de Consumidores do Centro-Oeste. Ele foi realizado pelo Conselho dos Consumidores da área de concessão da Energisa, o CONSEM. O evento teve como principal debate os 3 Ds da energia elétrica: descarbonização, digitalização e descentralização. Doutora, fala pra gente o papel da Defensoria dentro desse conselho. A Defensoria compõe esse conselho há pouco tempo, na verdade, porque são cadeiras, por assim dizer, são assentos de instituições. E ao longo desses anos em que o conselho já funciona, nós nunca tínhamos tido oportunidade de compor esse organismo, que é um grupo, né, que um conselho é um órgão consultivo estabelecido em lei para todos os serviços públicos regulamentados. Então, energia, telefonia, água, todos têm conselhos e a Defensoria participa de muitos. Mas o de energia, que é uma coisa do nosso cotidiano, do atendimento de décadas, eu diria, né? São mais de 20 anos que a gente sempre tem demandas envolvendo energia, cobranças e situações que realmente exigem o acesso à justiça. E somente agora que nós fomos eleitos pelo conselho, pelos demais conselheiros para compor. Sou eu a titular, o Dr. Fábio Rombi é o meu suplente. E esse encontro que aconteceu foi um evento de muito alto padrão, de muita alta qualidade técnica, e falou exatamente: a descarbonização é redução de emissão de carbono, ou seja, é reduzir as usinas termoelétricas, as que usam combustível fóssil. São usinas de óleo diesel. E isso, né, todos já sabem hoje que isso causa um dano à natureza e à nossa sobrevivência, né, a longo prazo, como humanidade. E além de reduzir as emissões, também reduz o preço, porque quando o combustível é caro e ele tem altas e baixas, né? Os combustíveis recentemente agora ficaram muito caros, então a energia sofre um impacto muito grande nisso. E agora a Defensoria sente muito orgulho de estar trabalhando para a tarifa social de energia elétrica. Nós temos um empenho muito especial nesse sentido, de que o nosso público-alvo, a nossa clientela mais frequente, em geral, teria direito e muitas vezes desconhece o benefício. E é um barateamento, uma redução substancial do preço da energia. Então, nós temos atuação de orientação, temos folder, entregamos, atuamos nos fáceis com isso. E eu acho que estamos contribuindo para que muita gente conheça um benefício social que pode melhorar a sua condição do seu orçamento. Então, há ainda muito desconhecimento sobre esse direito de poder participar, né, da tarifa social. Muito desconhecimento. Eu digo até que o desconhecimento não é só assim, desse usuário beneficiário desse programa social. Eu acho que o cidadão, em geral, não tem o costume de examinar a sua conta de energia e aprender a compreendê-la, não é? E às vezes, a pessoa paga o que não deveria ou se coloca numa situação de, eventualmente, ter um acúmulo. As pessoas precisam olhar para a sua conta todos os meses e verificar se ela está regular. Assim é o beneficiário da tarifa social. Se ele aprender a examinar a sua conta, ele vai perceber se ele está perdendo um direito ou não. E a Defensoria está lá. Se nos procurar, nós vamos desenhar, nós vamos olhar junto com a pessoa, aprender, ensinar e aprender também. É isso aí, ó. O prédio da Defensoria fica lá na Antônio Maria Coelho, 1668, né? Sim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fiquem conosco.
Voltamos com o programa Defensoria Explica. Iniciamos esse bloco falando sobre solução de conflito de forma extrajudicial. De conflitos entre vizinhos, a orientação sobre a possibilidade de anulação de negócios. Os acordos celebrados com a participação de um defensor público na área civil possuem a mesma eficácia de sentença. Como funciona, doutor, o trabalho do NUCOM na promoção de solução extrajudicial desses conflitos, desses casos? Eu diria que essa é a nossa função prioritária, porque o NUCOM trabalha na área de direitos disponíveis. É diferente de situações de Estado, de filiação, né? Não, são todos direitos disponíveis, podem ser negociados. Então, dispensa a obrigação de um promotor de justiça, de um juiz de direito. E o NUCOM tem plenas condições de fazer isso e tem feito muito. Nós temos uma estrutura para fazer conciliações online, virtual. A pessoa pode estar em qualquer lugar do país ou do mundo e fazer parte de uma reunião, de uma sessão de conciliação conduzida por um defensor público, e dali se tiram, sempre que possível, um acordo escrito, e as pessoas, inclusive, assinam onde elas estiverem. Nós sabemos que tem brasileiros que têm família aqui e moram no Japão, ou na Espanha, ou em Portugal. E às vezes, essas pessoas têm situações pendentes, uma casa que deixaram alugada, são as situações as mais variadas. E é possível resolver isso por conciliação, mesmo a pessoa estando longe. Esse é um dos lucros que tivemos com a pandemia. Antes existia a tecnologia e nós não fazíamos isso. Hoje deslanchou, hoje se faz isso, até mesmo quem mora aqui prefere. Se a pessoa preferir, ela pode ir até o NUCOM e se sentar a uma mesa com o seu adversário, não é, por assim dizer, e também se tem a presença do defensor, uma pessoa experiente que propõe soluções. As pessoas confiam porque sabem que aquele profissional não tem nenhum interesse pessoal de beneficiar um ou outro, e tem sido muito produtivo. E a solução para que se tire muita coisa do judiciário e se tire muito problema da vida das pessoas, porque ir ao judiciário é prolongar o problema por muitos anos. Sabemos que o judiciário tem uma tramitação de um processo simples, demora 3 anos, 4 anos, e você fazendo um acordo extrajudicial, você sai dali com a solução resolvida na mão. Eu sou muito entusiasmada por essa forma de solução. Até porque eu entendo que a Defensoria tem o dever de fazer isso prioritariamente como uma função institucional, não é opcional. A nossa legislação de 1994 diz que a Defensoria deve atender a população carente, priorizar a solução extrajudicial das demandas, ou seja, é tão importante quanto o nosso principal trabalho. Então, o nosso trabalho tem que ser inicialmente conciliação. As férias estão chegando e é preciso estar atento a muitas coisas, né? E qual é o momento de procurar auxílio da Defensoria? Sempre que se sentir lesado? Né? As regras do consumidor, elas mudam do transporte aéreo para o terrestre? Por exemplo, no caso de um extravio de malas, defensora? As regras mudam quando alguma atividade tem uma legislação específica, que é o caso das empresas aéreas. O transporte aéreo, ele tem um regramento próprio, então ele só serve para aquela atividade e ele tem determinadas regras e condições que têm que ser observadas por ambas as partes. As demais situações, a regra geral é dano e ressarcimento, né? Então, a pessoa no transporte terrestre, ela recebe o comprovante. Se a sua mala desaparecer, não é difícil de fazer a reclamação. No aéreo, costuma ser bem desgastante, porque, além de tudo, a pessoa perde as suas coisas no meio de uma viagem, quase sempre. E a pessoa pode estar longe de casa, ela pode, às vezes as pessoas vão a trabalho, já tivemos casos assim na Defensoria há muitos anos. Eu atendia um moço que ele foi viajar para a Bahia para um encontro Brasil-África, eu me lembro. Espero que ele esteja ouvindo. e ele perdeu a mala na ida, e aquilo atrapalhou demais aquele momento tão importante.
tão desejado, porque chegou lá não tinha as coisas que ele precisava usar. Então, não é só dinheiro, não é só o valor das coisas, é o transtorno que isso causa, a decepção, é muito importante. Então, no transporte aéreo, existe um regramento próprio que tem um tabelamento, tá? E a gente, se levar coisas de valor, tem que declarar na hora do despacho, tem que declarar, olha, aqui eu estou levando um notebook, tal. Se você não declarar, depois a sua mala é uma mala normal. Se a sua mala contiver coisas valiosas, você deve declará-las, porque aí elas estarão declaradas, elas vão ficar relacionadas e reconhecidas pela empresa. Então, tem algumas coisas que, mais do que buscar o ressarcimento, é buscar informação antes, para não correr o risco de ter uma viagem mal sucedida. Informação é tudo, né? A pessoa bem informada, ela corre menos risco de ser lesada em algo. Mas o resumo disso é que se sentiu lesado... Sofreu prejuízo, depois que... É sempre bom que a pessoa percorra todos os trâmites administrativos. Sim. A justiça, como já se sabe, ela é a última... Ela é substitutiva, ela é a última alternativa para uma solução. Então, busque o consumidor.gov, nos aeroportos tem umas delegacias do consumidor, tem mecanismos, tá? Diversos. Não havendo solução, a Defensoria Pública é o advogado para entrar com ação. Ou, eventualmente, se possível, fazer a conciliação extrajudicial antes, né? Com certeza. Bom, gente, agora um assunto que todo mundo está aguardando, que são as promoções anunciadas no fim de ano, né? A maquiagem de preços em que o fornecedor aumenta o valor dos produtos ou serviços antes da semana de promoção para dar aquela impressão de que realmente as coisas estão mais baratas. Isso daí já é uma carta marcada, né, nesse período. Mas quais são as outras demandas, né, que chegam até a Defensoria? Como a instituição tem atuado nesses casos? As compras em tempo de promoção, primeiro que a gente deve adotar um hábito, né, de pesquisar antes e só comprar o que for necessário. Mas quem nunca, né, sentou à noite e ficou navegando e comprou alguma coisa, né? Quem nunca? O que acontece com a compra à distância é que você pode simplesmente se arrepender. Não precisa nem justificar. Olha, eu vi que estava caro, não era tão bonito, não era tão grande, o tecido é ruim. Você comprou pela internet, por telefone, qualquer forma de compra à distância, que não seja dentro do estabelecimento físico, qualquer tipo de compra dessas pode ser devolvida pura e simplesmente, sem necessidade de justificar. É o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, direito de arrependimento. Veja como o Código de Defesa do Consumidor, ele era visionário. Ele foi editado em 90, não tinha internet, não tinha telefone celular, o que tinha era catálogo e vendedor ambulante. E mesmo assim eles criaram uma norma que ainda hoje resolve tudo. Se você não comprou, se você não saiu da tua casa para ir a uma loja, se você comprou qualquer outro modo, você tem o direito de se arrepender, porque você pode ter comprado por impulso. Esse é o fundamento, compra por impulso. E compra por impulso é o que nós fazemos, né? É o que todos fazemos, porque a publicidade é muito sedutora. Ela usa neurolinguística, né? Ela fura as nossas barreiras, os nossos bloqueios, todas as nossas reservas e defesas. Então, a gente sabe que as pessoas compram e existe no meio consumerista a gente usa uma expressão, tudo pela metade do dobro. Bonito, né? Então, você aumenta para depois abaixar. Procure comprar só o que você souber que o preço. Porém, hoje os preços dispararam. A gente já pode falar novamente que nós perdemos a noção dos preços. Não é difícil você falar assim, mas quanto era mesmo o sabão em pó? Mas está o dobro, mas a inflação tem esse fenômeno de nós perdermos a noção do preço e não fazermos mais questão de procurar um preço melhor por não ter percepção se está caro ou não. E estamos nos aproximando das festas de fim de ano. Qual a orientação para a gente começar 2023
zero dívidas, não começar com o pé esquerdo, com o pé direito? É sempre uma boa oportunidade, é um bom momento do ano para colocar algumas coisas em dia e começar o ano melhor. Porque se tenha... Quem recebe salário recebe um 13º, então é um dinheiro extra. A pessoa que trabalha com vendas recebe comissões extras, então é um momento de um ganho extra. E aí, assim, por mais que seja um momento de congraçamento e de reuniões, que se possa destinar um pouco disso, desse ganho, para colocar em dia alguma dívida cara que se tenha, um cartão de crédito, uma coisa que vai consumir muito a sua paz, né, e a sua segurança financeira, e sabendo que em janeiro vem outras despesas altas também, mas um pouco as pessoas têm que viver também, né, o final de ano, depois de 2 anos de pandemia, algum planejamento deve haver para que haja um encontro familiar, para que todo mundo contribua. Pagar as dívidas é importante, mas ser feliz também é importante. Então, fica aí num meio a meio, né? Encontrar um equilíbrio. Faz um caminho do meio. É isso aí. Mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. O Defensoria Explica fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Há 40 anos acreditando em uma nova história para você.